Bom, e vamos para a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez na Austrália, e que corrida confusa, né? Um monte de bandeira vermelha, safety car virtual, safety car. Vamos falar um pouquinho dela, mas antes de falar da corrida, vamos ver o que aconteceu na classificação. Bom, Max Verstappen saiu na pole novamente, mas não foi tão fácil como foi aí das últimas vezes, né? Tá certo que Pérez fez uma pole, mas o domínio da Red Bull não estava tão grande nessa pista. Falam que é principalmente temperatura baixa, porque estava na hora da classificação, e não tem um desgaste muito grande para um asfalto novo, não desgastava muito o pneu, que é onde a Red Bull leva bastante vantagem. O que a gente pôde ver na classificação foi uma surpreendente Mercedes, que eles já estavam desistindo do carro, não trouxeram nenhum upgrade, de repente aparece, que, né, o que parece da Mercedes, assim como aconteceu no Brasil no ano passado, de repente eles acertam o ponto do carro, né? De repente tem uma janela de trabalho, né, de temperaturas de pneu e tudo. Quando você acerta perfeitamente ali, o carro é competitivo, mas é muito difícil de chegar nesse ponto, nem a equipe ainda sabe direito. Então o Russell na frente do Hamilton, aliás, o Russell na frente das 3 corridas do campeonato, andando sempre um pouquinho, mas sempre um pouquinho à frente no campeonato. O Alonso se mantendo onde vem mantendo a Aston Martin, para variar, uma equipe que isso que está legal, né? A briga, a gente vê uma Red Bull um pouco para frente, mas Mercedes, Ferrari, Aston Martin, sempre ali misturadas entre elas, está muito legal. A decepção ficou mais para a Ferrari, que teve um porquê. A Ferrari não se preparou, eles estavam esperando uma chuva um pouco antes, eles achavam que a classificação ia acabar com chuva, mandaram os carros para a pista sem fazer uma volta de preparação de aquecimento dos pneus. E isso acabou eles não aquecendo direito, enfim, não pegaram a condição melhor. Dizem os 2 pilotos que tinham sim carro para lutar ali junto com as Mercedes. E quem se deu muito mal foi o Sérgio Pérez, com problemas de freio, toda hora um problema diferente, e acabou não classificando, largando de último. Uma diferença que, essa aqui é um comparativo da volta do Verstappen com o Russell, né? Onde é que a Red Bull é tão melhor, né? Então a gente vai... que não é tão, né? Vamos lembrar que a classificação foi muito perto. Setor 1, toda vez você vê que o Verstappen conseguiu fazer um setor 1 muito bem, saindo da curva 1 forte. Toda vez que abre o DRS é onde eles ganham uma grande vantagem. Então você vê essa linha vermelha subindo, onde ele vem ganhando. Depois, no setor 2, o Verstappen deve ter dado alguma erradinha, não deve ter saído muito bem, perdeu um tempo aqui, ó, e volta a perder tudo, praticamente tudo de volta pro Russell. Só que chega na reta, né, indo para a curva 5 de novo, abre DRS, a Red Bull dispara, a gente vai falar isso um pouquinho depois também, por que ela dispara com o DRS aberto, mas o fato é que daí ele ganhou de novo na reta, e depois o resto da prova, só aquele S de alta, que tinha aqui a curva 9 e 10, que é aquele S bem rápido, o Verstappen conseguiu de novo uma vantagem pequena, mas depois daquele S, curva 11, 12, 13, 14, você viu o traço, ó, ganha, perde, tudo muito parecido, os 2 carros nessa volta de classificação. Agora vamos para a corrida. A largada era onde, né, o Russell falou, eu tenho que tentar atacar na largada, que é a minha única chance. E realmente foi o que ele fez. Ele tracionou bem legal para cima do Verstappen, freou por dentro. O Verstappen está se mostrando ser campeão mesmo, porque ele não vem brigando, né, do jeito que muita gente imaginava, aquela euforia que ele tinha todo dia por tudo ou nada, e agora para ele de nada, ele prefere ficar, dá para ver claramente que ele não está arriscando como arriscava há 3 anos atrás. Então o Hamilton largou melhor, pôs por dentro, ele não brigou muito, e assim foi indo, né, em direção à curva 3, na freada da curva 3, onde deu uma confusãozinha com o Leclerc, né, o Leclerc que vinha junto com a Aston Martin, dos 2 brigando por fora aqui. Você vê que ele ficou por fora, acabou o contato dele com o Russell, e um pega legal aqui do Hamilton com o Verstappen, né? Lógico que o Hamilton viu um espaço, mergulhou por dentro, né? Ele tinha um espaço não muito grande, mergulhou, o Hamilton reclamou, aliás, o Verstappen reclamou que foi jogado para fora, mas vamos combinar, o Verstappen fez muito isso aí com o Hamilton lá atrás. Os 2 estão certos, né? Quem tem mais a perder tem que ficar na dele e tirar o pé. No caso, quem tem mais a perder agora é o Verstappen. Fez certinho, não comprou muito a briga com o Hamilton não tem nada a perder. Até brinquei que eles não vão ganhar o campeonato, o pessoal ainda questionou, pô, como não vão? Na cabeça do próprio Hamilton e do Russell, eles não têm carro para ser campeão. Então, se eles têm uma oportunidade, que era essa corrida, para ir para o tudo ou nada, os 2 vão para tentar uma vitória. Então, tudo normal o que aconteceu.
Uma pena o Leclerc, que a batida foi mais culpa dele, foi um acidente de corrida. Ele não imaginava que vinha 3 ali. Ele acabou se tocando com o Stroll, mas vem num dos piores campeonatos aí desde que entrou na Fórmula 1, o Charles Leclerc. E em seguida, né, o Verstappen aqui dando aquela reclamada, falando que foi jogado para fora, que estava já à frente, mas enfim, nada de muito novo. Entrou um safety car virtual, primeiro para tirar o Leclerc, e depois já foi liberado isso tudo na volta 3. Toda a investigação, né, não deu em nada, entra aquela história do Leclerc junto com o Stroll. E aqui já na volta 6, né, a gente tinha Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Albon. O que dava para ver? O Russell aqui estava falando que tinha carro para ir embora. Só que qual que era a estratégia da equipe aqui, que por rádio ia orientando o Russell? Deixa um espaço aqui menos de 1 segundo. É a única forma deles se protegerem do carro da Red Bull. Então eles estavam montando um plano aí para tentar manter isso aqui justamente para quê? Para quando passar na zona, né, de DRS, o Hamilton vem com a asa aberta e era a única forma de ir com a asa aberta também deles de tentarem se proteger, já que tem uma velocidade muito maior a Red Bull. Quer dizer, a Mercedes tinha um plano perfeito, mas tinha um carro muito mais rápido atrás. Pena, né? Pena que veio essa batida aí. Então a gente não pôde concluir, né, se essa estratégia dos dois vinham para dar, né, para dar alguma coisa bacana. O Albon perdeu a mão, passou do limite, bateu. Tem até uma telemetria que já puxaram hoje aqui, ninguém perdoa na Fórmula 1, telemetria liberada. Já puxaram a volta anterior dele mesmo, né, na hora que ele bateu aqui, com a volta seguinte. Então, quer dizer, com a volta da batida. Ele vinha muito mais rápido, ele tracionou muito mais forte aqui, saindo da 14. Aí o que falam até os engenheiros? Que ele superaqueceu o pneu a hora que ele pegou na zebra na saída da 14. Dá um pico de temperatura o pneu traseiro esquerdo e nisso faz com que ele não conseguiu segurar o carro nessa velocidade. Temperatura muito alta, perde aderência e ele perdeu de uma vez a traseira. Culpa do Albon, ele mesmo reconheceu, uma pena, porque era uma baita corrida dele, mas enfim. Então uma pena a batida do Albon, porque a corrida acabou entrando, né, a primeira safety car, aí toda a reclamação, né? Porque podia ter sido só o safety car, por que entrou a bandeira vermelha? O Russell nessa aí, tanto o Russell quanto o Sainz pararam, uma estratégia que teoricamente seria perfeita, porque os outros continuaram, eles iam sair, ia ter uma estratégia muito bacana. Com a bandeira vermelha, acabou a brincadeira, né? Tudo, infelizmente, né, com essa hora aqui, infelizmente hoje, quando dá a bandeira vermelha, já há muito tempo atrás, na Fórmula 1, você é permitido trocar os pneus, quer dizer, aquele que acabou de parar uma estratégia e pôs o pneu zero, se dá uma bandeira vermelha, qualquer um pode, né, vou pro box e você pode trocar de novo, ou aquele que não tinha parado pode trocar. Isso foi feito no passado, para se tem um acidente na pista, um pneu furado, você obriga todo mundo a trocar de pneu, ou dá essa chance, mas o fato que é para essa bandeira vermelha, eu acho que eles deveriam mudar, de repente colocar uma regra que você pode trocar pelo mesmo composto, ou seja, você teria que voltar de novo, que diz a regra que você tem que usar 2 tipos de compostos de pneu durante a corrida, e no caso desse aqui, eles já trocam um composto para uma outra, daí ele pode seguir sem parar mais. Então essa regra para mim precisa ser revista. Então congelou, você vê que a parada de, né, todo mundo parou aqui, poucos carros fizeram outras paradas aí no final, mas o fato é que como a pista não desgastava muito os pneus, eles pararam na volta 8 e todo mundo foi até o final. Bom, e vamos para a relargada agora, né, largada parada novamente, que eu acho muito bacana. Não no final da corrida, a gente vai falar isso daqui a pouco também. Dessa vez, Hamilton na frente, Verstappen em segundo. Hamilton conseguiu uma boa largada, né, seguiu tudo sem problemas aqui. O Russell, por ter parado, né, vinha na mesma condição de pneus agora, mas um pouco mais para trás. E aí vinha uma caça inevitável. Dessa vez, o Hamilton não tinha nenhum carro na frente para poder abrir a asa. Quem estava por toda a vantagem era o Verstappen, era uma questão de tempo, né? Mesmo a pista sendo difícil, a grande vantagem da Red Bull é que eles são rápidos ao longo passo. Muitas vezes a gente vê carro que é muito rápido, mais rápido do que o outro, só que nas curvas de alta com mais pressão aerodinâmica, consegue frear dentro, consegue contornar rápido, mas chega na reta não anda. O caso da Red Bull, desde o ano passado, é o contrário. Eles têm rápido, e esse ano ainda melhor, né? A hora que abre o DRS, eles têm, né, acharam uma solução lá que o carro realmente dispara,
e é quando passa. Então é um carro que, quando tá mais, não precisa estar muito mais rápido para conseguir a ultrapassagem, e passou, né, de asa aberta. A gente tem um gráfico aqui que é interessante. Chega a 25 quilômetros nesse momento, né, a mais o carro do Verstappen. Você vê até a velocidade do Hamilton, que chega uma hora que ela estabiliza e depois ela cai, ele ainda de pé embaixo, quer dizer, a bateria já drenou, ele perde os 160 cavalos da bateria e a Red Bull continua né, muito mais rápido, quer dizer, não tinha o que fazer, o Hamilton passou com uma super tranquilidade. Mais para trás o Russell vinha escalando, passando o Gasly, e lá atrás o Pérez vinha fazendo uma boa corrida, lógico que tem a vantagem do carro, mas todo esse grupo da frente dele vinha com DRS, quer dizer, as ultrapassagens para o Pérez era mais difícil, porque ele estava sempre brigando por carro também de DRS aberto, porque ele estava na fila de carros à frente, mas vinha fazendo uma boa corrida também. Outra briga bacana, que a gente está na volta 18, você viu o Gasly, Sainz, Stroll, Hülkenberg. Eu acho que a Fórmula 1 está no caminho certo né, dos carros, de igualdade dos carros. Vamos esquecer um pouco a Red Bull, mas que vem acontecendo entre as equipes do meio, né, a Aston Martin, Ferrari, Mercedes, pega muito legal. Acho que realmente a regra está levando isso aí para ter uma disputa muito bacana. Uma coisa rara de acontecer, Mercedes e Russell, quer dizer, ainda bem que ele já estava lá para trás, que se estivesse liderando a dor ia ser mais forte. Acabou, não estourou o motor, foi alguma coisa de turbo, pressão, vazamento, porque não teve um barulho muito forte ali, mas o fato que ele ficou na mão com a Mercedes, teve que parar, veio mais um safety car virtual, ele parou no lugar certo, depois logo retomou, e o Verstappen aqui estava mais tranquilo, né, na volta 19, seguido por Hamilton e Alonso, que vinha, né, o Hamilton e Alonso foi muito bacana essa briga, apesar de não ter uma briga direta. Que acontecia? Todo mundo sabia nesse ponto aqui que eles tinham que chegar até o final da corrida com esse jogo de pneu, só que é um asfalto novo, numa temperatura diferente do que eles treinaram, muito mais quente, então gasta mais pneu, então eles não tinham a certeza que se eles acelerassem mesmo, eles iam conseguir levar aquele pneu até o final. Então era uma briga meio de... O Hamilton, você via ouvindo no rádio, que era assim, não, pode acelerar um pouco mais, agora tira o pé um pouco para manter o pneu na temperatura certa, e a equipe mais ou menos falando delta de tempo para os pilotos, para de repente eles não queimarem o pneu. Por exemplo, mesmo o Verstappen, quando chegou no Hamilton, logo no começo, a equipe falou, se protege, ele está mais rápido, não tente ir atrás, você vai acabar com os seus pneus, e depois quem estiver atrás de vocês vai te ultrapassar. Quer dizer, rola uma estratégia por detrás muito bacana. E nesse momento aqui, volta 32, o Pérez vinha tirando do Alonso, né? Ele vinha lá de trás, virando voltas mais rápidas, conseguindo ultrapassagem, mas ainda, né? Ele estava aqui, o Pérez na nona colocação, o Hamilton falando, né, que os carros de trás estavam bem rápidos, que estava difícil de segurar ali a segunda colocação, com o Alonso e Sainz logo atrás dele, e o Pérez lá atrás, nessa hora aqui chegando no Norris, fazendo volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, que significava entender que o Verstappen já 10 segundos do Hamilton estava meio de boa, né? Quer dizer, de boa, ele vinha acelerando, conseguindo abrir, mas dava a impressão que se ele precisasse mesmo acelerar, ele teria alguma coisa guardada. O Pérez vai escala para a 7ª colocação, e de repente a gente vê uma surpresa, aí o Verstappen na grama, 10 segundos de diferença, e passou da freada, diz ele que a roda travou, e realmente não dá para saber se deu uma desconcentrada, mas o fato que não mudou muita coisa, você vê ele travando a roda e passou direto, perdeu uns 2 segundos, sorte que não tinha nenhum muro por detrás, foi a única escorregada aí que deu realmente o Verstappen. Aí já na volta 48, você vê que era 10 segundos, caiu para 8,5, mas ele estava com uma sobra ali tranquila. Nesse momento, o Norris com o Hülkenberg se estranhou ali, né, porque o Norris conseguiu, mas o Hülkenberg acabou saindo um pouquinho da pista e veio uma bandeira amarela. Aí veio uma bandeira amarela, pode continuar mesmo, tá? Foi a vez do Magnussen, tá? Uma escorregada, uma paulada no muro, e a corrida que estava na volta de 54, né, de 58, muda tudo, né? Acaba a corrida que estava ali para acabar, numa situação meio tranquila, o Magnussen errou, acabou acertando o muro lá, voou roda para tudo que é lado, e eles de novo entraram com o caminhão e acharam que era melhor
manter, né, trazer a bandeira vermelha. Aí é o seguinte, relargada, com uma bandeira vermelha, relargada parada, para uma volta de corrida, mas estava na cara que era besteira. Não tinha outra opção. Imagina o seguinte, quem está em 11º vai zerar o ponto. Chegar em 11º ou em 20º é a mesma coisa. E de repente todos esses caras aí, 11º, segundo, terceiro, quarto, vai falar, putz, é a minha chance de ganhar o pontinho, que vale muito dinheiro, a gente sabe disso. Então, eles vão por tudo errado. Não tem, qualquer piloto faria isso. Não é o piloto de Fórmula 1, seria do kart à Fórmula 1. Então, o meu ponto de vista está errado. Lógico que foi emocionante, aconteceu um monte de coisa. Mas se fizer isso, né, relargar parada, faltando uma volta, não tem como não dar besteira. A chance é muito alta para fazer isso por óbvios motivos. Então não foi diferente, né? Largou muito bem dessa vez o Pérez, conseguiu finalmente manter ali a primeira colocação. A gente também, né, vê Hamilton, Alonso largando bem. E uma briga lá atrás de Gasly com Sainz. Você vê que os dois aqui estavam querendo brigar entre eles, quem freia mais dentro para não perder a posição, né? Lembrando, última volta, tudo mais. Então os dois freiam muito dentro e os dois passam a volta. Vê como o Gasly aqui, ó, quase acertou, passou direto aqui, não acertou o Alonso por pouco. E depois ainda, né, ele passa direto e o Sainz. Do Sainz, a gente até brincou no Instagram, eu coloquei lá dos 5 segundos se merecia ou não merecia. Se a gente analisar a posição do Hamilton, ele abriu um pouco, ele fez a mesma coisa quando na primeira corrida do ano, quando tomou um toque do Stroll, do companheiro de equipe. Ele fez a tangência para sair cortando um caminho, nesse caso aqui, para cima do Hamilton. Quem vem atrás não está esperando muito isso, né? Ele sai, o normal numa situação dessa é você sair meio abertão. Então, o Alonso saiu cruzado, e o Sainz tinha, né? Você viu o pessoal atrás seguindo mais ou menos a linha dos dois. O fato é que o Alonso estava... Então, assim, a punição realmente eu achei que foi um pouco dura. Principalmente se falar de largada da primeira volta, né? A primeira curva, onde normalmente os comissários ignoram. E também pelo fato de que o Alonso, né? Ele acabou rodando. Né? Quem viu a corrida sabe disso. Mas depois voltou atrás e voltou, né? Não teve prejuízo nenhum. A regra para os comissários, você não pode olhar o pós, né? Você tem que olhar isoladamente. Às vezes acontece dar uma olhadinha para o pós, dependendo do que acontece, mas a regra é isso. Só que você vê que a confusão também foi lá para trás, né? E a maior confusão de todas, aí sim, é entre os companheiros de equipe. Você vê Gasly e Ocon, que a história é antiga de briga. Aqui sim, para mim, o Gasly teve uma culpinha maior. Ele acabou voltando para a pista. Normalmente, quando o piloto sai da pista, ele que tem que voltar com cuidado. Ele acabou voltando, meio que atravessando na frente do Ocon. Os dois bateram forte, acabou a brincadeira do Alonso também. Outra bandeira vermelha, né? Então, quer dizer, a gente viu uma situação de bandeira vermelha seguida, que era o esperado, e depois um tempão, né, para eles repensar o que iam fazer. Será que larga parada dá tempo? Não vamos fazer a mesma coisa, né, que fizemos lá atrás com o Hamilton e Verstappen? Então eles seguiram a regrinha para não ouvir. Acho que a direção fez certo, mandaram todo mundo de volta para a pista. Aqueles que baterem não conseguiram relargar, caso, por exemplo, das duas Alpine, não pontuaram, mas aí o Alonso, por ter rodado, né, a volta, né, quando tem a bandeira vermelha, volta à posição original antes da batida, né, quando é logo na primeira curva. Então, se deu bem quem conseguiu, pelo menos, né, não ficar no muro, e uma corrida que acabou muito estranha, uma pena, mas uma corrida, com certeza, cheia de emoções. O Sainz, com 5 segundos, tem todo o pulinho do gato. Ele deu uma... né, ele ficou muito revoltado ali na hora que recebeu os 5 segundos. Aqui é a bandeirada, né? Aqui eles estão em bandeira amarela. O que ele tentou fazer? Né? Dar um espaço para o carro da frente e acelerar, para tentar abrir um pouco dos 5 segundos para ver se ganhava alguma posição, mas não deu muito certo não. Ele acabou caindo lá para trás. Então a corrida acabou desse jeito. Uma simulação interessante aqui, que era se o Russell não tivesse, né, entrado com aquela bandeira vermelha, se ele tivesse seguido, ele ia pegar a liderança, né, ele seria essa simulação aqui. Só que o que mostra também a simulação, que ele sozinho lá para frente, ele não ia aguentar o Verstappen, né, com a diferença de velocidade, provavelmente ele ia chegar atrás dele, na frente do companheiro de equipe, do Hamilton,
mas uma pena que o Russell acabou, por todo o problema que teve, pelas duas situações, pela quebra e também pela estratégia que não deu certo, jogando o segundo fora aí nessa condição. Final da corrida, Max na frente, com o Hamilton, Alonso, 3 terceiros lugares, impressionante aí a média dele. O Stroll finalmente, né, conseguiu, com essa desclassificação, né, essa penalização do Sainz, ele pulou para quarto, quer dizer, muitos pontos aí para Aston Martin. Pérez, um excelente resultado, vindo de último para quinto, eu acho que foi muito bom para ele também. Lando Norris, as duas McLarens pontuando, e Piastri pontuando pela primeira vez em oitava, e o Hülkenberg também pela Haas, fazendo um trabalho muito bacana. Guan Yu Zhou pontuou também com a Alfa Romeo e também o Tsunoda com a Alfa Tauri. Uma corrida bem né, diferente aí com acidentes, Leclerc, para a gente ver campeonato. Verstappen agora sobrando com 69 pontos, Pérez em segundo com 54 e Alonso continua agora em terceiro, meio isoladão, com 3 pódios, 3 terceiros lugares aqui. O que chama atenção muito, né, que você vê que é daquela briga das equipes, né, Alonso, Hamilton, Sainz, Stroll, Russell, olha o Leclerc onde estava. O Leclerc no ano passado, ele tinha praticamente essa pontuação, ele tinha os mesmos resultados, né, tinha 2 primeiros e 1 segundo nesse momento, com mais de quase 70 pontos, e agora tem 6 pontos atrás de uma Haas, inclusive. Então, campeonato muito ruim para ele. E falando um pouco dos construtores, aí a Red Bull sobra lá na frente, mas a gente vai ter uma briga interessante, né, de Aston Martin, Mercedes e Ferrari. A gente vê a Mercedes, né, 26 pontos contra 56 da Mercedes, 65 da Aston Martin, mas a gente sabe que a Ferrari não tem esse carro aqui, ela tem um carro para estar daqui até para um pouco melhor. Então essa briga entre a terceira colocação vai ficar muito boa. Então é isso aí, espero que vocês curtiram o vídeo, até a próxima, valeu!